Boa tarde. Assinala-se no dia 6 de novembro os 100 anos de nascimento de Sofia de Melo Breiner Andressen. Os escritos que lhe conhecemos, desde os contos infantis, como também os muitos poemas que nos deixou, são marcados pelo seu olhar sobre a vida, sobre os homens, na luta pela justiça e pela liberdade. É uma vida de 84 anos que queremos evocar e para isso na nossa companhia estão José Rui Teixeira, professor e investigador, também presidente do Conselho Científico da Cátedra Poesia e Transcendência, Sofia de Melo Breiner Andressen, e também José Manuel dos Santos, escritor e responsável em 2014 pela proposta de transladação dos restos mortais de Sofia de Melo Breiner para o Panteão Nacional. Muito obrigada a ambos por estarem na nossa companhia. José Manuel dos Santos, não passamos ao lado desta data importante dos 100 anos de nascimento de Sofia de Melo Breiner Andressen. O que é que importa assinalar nestes 100 anos, olhando para lá de uma efeméride, de uma data? Este ano em que se comemora os 100 anos do nascimento de Sofia tem sido um ano com múltiplas atividades. Eu tenho o gosto e a honra de fazer parte da comissão coordenadora do centenário e têm decorrido imensas atividades destinadas a assinalar a grande figura de Sofia, a sua obra e muitas vezes as leituras atualizadas que essa obra provoca. Há nomeadamente, quer no domínio da música, quer no domínio das artes plásticas, tem havido muitas pessoas, muitos artistas, muitos músicos a querer fazer coisas a partir da obra e da figura de Sofia. Muitos artistas que de certo nem sequer se cruzaram em vida com ela. Sim, mas que a partir da obra, a obra é uma obra que os tem inspirado por todo o país, decorreram imensas iniciativas que contactaram a Comissão do Centenário que está sediada no Centro Nacional de Cultura. Todos os dias éramos confrontados com pedidos de atenção a ideias que as pessoas iam tendo, muitas vezes a pedir a associação ao centenário, e percebeu-se que Sofia é uma escritora que está, para além de viva, pela sua obra absolutamente atual, por outro lado, que está presente no espírito e no coração das pessoas. E toca muitas pessoas, muitas gerações. A Comissão percebeu isso? A Comissão percebeu isso, todos os dias havia provas disso. Desde pessoas que há muitos anos tinham tomado contacto com ela ou com a sua obra, até gente muito nova que, a partir da obra dela, fez nas escolas ou em grupos ou em vários cenários, fez uma criação a partir da criação original e poética da Sofia. Portanto, é de facto um centenário absolutamente enraizado, no sentido que não foi preciso criar nada artificial, coisa que a Sofia não gostava. A Sofia diz: a poesia, como é real, não precisa de ser oficial. Ela tinha esta prevenção em relação à oficialização da própria poesia e do poeta, mas neste caso não houve nunca esse risco, porque verdadeiramente ela está no coração, no espírito, está presente na sociedade portuguesa, está presente nas pessoas, individualmente também, e há uma enorme curiosidade e um enorme interesse pela figura, pela obra e, sobretudo, por aquilo que ela pode gerar como uma espécie de passagem de testemunho para novas coisas que estão a ser criadas a partir da obra dela. É isso que vamos procurar fazer também junto de José Rui Teixeira, que presida a Cátedra da Poesia e Transcendência Sofia de Melo Breiner Andressen, que foi criada 2 anos após a sua morte, em 2006. O Rui está nesta comissão desde 2013, salvo erro. Que trabalho é que desenvolvem concretamente? Bom, boa tarde, Lígia. Muito grato pela oportunidade também de aqui divulgar um bocadinho do trabalho que fazemos. De facto, foi instituída a Cátedra de Sofia no Centro Regional do Porto da Universidade Católica em 2006, logo 2 anos após a sua morte, e foi dirigida pelo professor Arnaldo Pinho, professor jubilado já da Universidade Católica, e eu sucedi-lhe em 2013. Nós temos trabalhado muito aquilo que é o nosso objetivo fundamental, que são as relações entre poesia e transcendência. E particularmente este diálogo que a teologia vai estabelecendo com a literatura, mas muito centrado também naquilo que é a referência de uma cátedra
que nasce deste lugar que é a obra e a vida de Sofia. E ela, de facto, na poesia se conseguia perceber esta ligação entre o real e a transcendência. Exatamente. Portanto, e nesse sentido é uma preocupação que eu acho que vai sendo cultivada pela própria Sofia até à sua morte, e uma preocupação que está no modo como ela faz a leitura da sua própria obra. Daí o interesse de não focar necessariamente na sua própria poesia, mas estudar autores portugueses, estrangeiros, em que essa relação entre poesia e transcendência é mais vincada, e na obra de Sofia ela é absolutamente evidente. José Manuel dos Santos, como é que uma pessoa como Sofia era, algo despistada do real, até da organização cotidiana da vida, como é que na sua poesia depois conseguimos perceber a atenção detalhada ao real e àquilo que é humano? Eu acho que ela era muitíssimo atenta ao que era essencial. O que ela não perdia tempo, e todos nós perdemos muito tempo, muitas vezes naquilo que não é essencial, ela aí tentava não perder tempo, e eu acho que perdia pouco. Mas perdia muito tempo, muitas vezes ela estava a falar, de repente parava de falar, e ficava numa espécie de contemplação, a olhar, porque lhe tinha surgido subitamente uma ideia, ou uma palavra, ou um verso, e a atenção dela de repente prendia-se àquilo que era o fundamental naquele momento para ela. Toda a vida dela é isso, é uma atenção ao real, mas no sentido mais nobre da palavra. Não aquele real que nós normalmente chamamos real, que poderíamos chamar o real rotineiro. Isso ela não queria. Ela queria olhar para além disso. Ela queria olhar. E ela, há uma coisa fundamental nela, é que a presença dela como pessoa era da mesma natureza da presença dos versos dela. Portanto, no caso dela, às vezes não é assim, no caso dela havia uma continuidade absoluta. Nós, quando líamos a Sofia e estávamos com a Sofia, reconhecíamos a Sofia que tínhamos lido. Para ela, a poesia magnificava a vida, e a vida era um alimento fundamental da poesia. Ela, aliás, diz-se que a poesia faz parte da literatura. Isso é uma visão demasiado escolar. A poesia faz parte da vida. E foi sempre esse o entendimento que ela tinha da sua própria poesia e da poesia em geral. E uma poesia também com uma capacidade muito grande de intervenção, porque a poesia também nos dá essa capacidade, não é, Rui Teixeira? É verdade. E Sofia sempre teve essa preocupação. Confesso que é uma dimensão que se enfatiza e que não é necessariamente uma dimensão das mais importantes. É uma dimensão importante na medida em que estamos muito focados também na capacidade que o poeta, ou que o agente cultural tem de intervir na sociedade. E no caso dela, do contexto, não é? Também isso, porque ela viveu um contexto em que fazia um sentido concreto essa implicação, e a sua voz poética emprestou-se a essa atividade e a esse lugar de convergência de um conjunto de valores. Mas na realidade é muito mais aberta do que isso. E não podemos dizer que seja uma autora puramente de intervenção, nesse sentido. É também, mas tem todo um imaginário, todo um universo que está para além dessa dimensão de intervenção social, política, cívica. Através da poesia da Sofia, nós, de alguma forma, podemos entender o mundo visto por Deus? Eu estou convencido que sim. Agrada-me muito a poesia de Sofia nesta ótica de Deus, o problema de Deus, a questão de Deus, o mistério de Deus, ser colocado no âmbito da grande interrogação. E, nesse sentido, a transcendência a que a poesia da Sofia se abre está também no âmbito do essencial. E nesse sentido, creio que é uma poesia profundamente interrogativa e essencial para compreender esta dimensão de teotopia, de lugar de Deus, que a literatura aprofunda, escava e promove. Promovendo a utopia, ela não esquecia aquilo que era essencial. E o essencial na vida de todos os homens, José Manuel Santos. Ela, de alguma forma, o ex-marido dela, o Francisco Sousa Tavares, num dos textos que escreveu sobre Sofia, dizia que ela era que vinha de uma família de bem, mas isso nunca foi um privilégio, e ela, de alguma forma, sentia essa responsabilidade também para levar aos outros as condições, a justiça, os direitos que ela mesmo teve. A poesia dela também expressa um pouco isso. Sim, ela faz uma viragem, em minha opinião. A Sofia vive num tempo
em que um dos grandes debates que havia por todo o mundo era a ideia de que a literatura devia estar ao serviço da revolução e da política. E a Sofia faz exatamente a inversão disto. Diz, a minha intervenção política é feita em nome da poesia. E ela explica nas artes poéticas o seguinte, diz, quando alguém quer ter uma relação justa com o universo, com a árvore, com a pedra, também quer ter uma relação justa com os homens e com o mundo. É por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que a política também é uma moral e deve ser uma moral. Portanto, é em nome da poesia e da sua moral que eu faço uma intervenção política. Ela explica que nas suas origens familiares, ela diz, no meu tempo, na minha família não se falava muito de política e muito menos as mulheres falavam de política. No entanto, a minha mãe, pela sua capacidade de olhar para os outros e porque sabia tocar a humanidade dos outros, não me ensinou a política, mas ensinou-me a revolta. Ela diz que a mãe foi uma grande professora de revolta. Não deixa de ser curioso, também é um tema muito presente no debate intelectual da época, nomeadamente o famoso livro O Homem Revoltado, do Albert Camus. E a Sofia, portanto, fala sempre da revolta como alguma coisa que nos leva a ficar indignados perante e a não aceitar o inaceitável. E isso é o sentido verdadeiro da revolta. Ela diz, quem quer ter uma relação justa com a natureza, quer também ter uma relação justa na sociedade. E a política deve garantir essa relação justa. Essa busca da justiça, que é um tema grego, que ela muitas vezes refere isso em alguns poemas que escreve, nomeadamente no famoso poema dedicado à memória da Catarina Eufémia, começa a dizer a justiça é um tema grego e, portanto, em toda a intervenção política de Sofia, não há uma outra Sofia a fazer política. Há a mesma Sofia que escreve versos, é a mesma Sofia que ergue a sua voz para defender os grandes ideais e para defender aquilo que para ela era a urgência do dizer, do denunciar, do propor. Mas ela depois também disse, ela tem uma experiência política direta e clara, que é a sua presença, foi deputada na Assembleia Constituinte, mas conta numa entrevista que um dia ia a sair da Assembleia, passou pelo bairro Alto a pé, e que de repente há umas crianças que a reconhecem e começam-lhe a fazer perguntas sobre os contos que tinham lido. Que ela escreveu. E ela fica ali a conversar com elas e ela diz que nesse momento percebeu que a melhor maneira dela intervir na sociedade era através da literatura e não precisava de estar na Assembleia para fazer isso. E por isso não quis renovar, quando acabou o seu mandato na Constituinte. Poderia, na altura, ter continuado, obviamente, até porque fez 2 ou 3 discursos na Assembleia, ficaram para a história. Mas foram exemplares esses discursos. E ela depois chegou a ser convidada também para voltar a integrar as listas, concretamente do Partido Socialista, mas ela dizia que estava muito descontente também como a cultura era entendida e de alguma forma depois acabou por se afastar. Mas ela não se afastou verdadeiramente. Isso estava sempre nos bastidores. Não, e não é só isso. E ela, nos momentos essenciais, estava lá. Ela, por exemplo, é a mandatária da candidatura presidencial de Mário Soares em Lisboa. Pela relação que tinham também um com o outro. Pela relação pessoal que tinham com o outro. Portanto, ela mantém-se atenta e o que não gosta, nem lhe interessa a política cotidiana, estar na Assembleia, naquilo que é a política do dia-a-dia nos partidos e na Assembleia. Agora, quando alguma ideia, alguma causa ou alguma pessoa merecia o apoio, ou muitas vezes a oposição dela, ela, com a coragem e a integridade que foi sempre a vida dela. Sim, que nela foi sempre um exemplo, imediatamente a sua voz levantava-se e dizia claramente, sem a mais pequena dúvida, embora daquela maneira elegante e exata que era o seu timbre, dizia o que pensava sobre as coisas. Rui Teixeira, o que é que emana mais na poesia dela? É de facto este compromisso com o real que depois nos liga à transcendência ou de alguma forma é a transcendência que já molda o olhar dela no real? Bom, antes de mais dizer, esse texto é fundante. Esse texto é um texto de antologia, é realmente um texto seminal para compreender não só Sofia, mas, de certo modo, o lugar que o poeta ocupa no espaço cultural, digamos, e no espaço político, digamos, no mundo, na atualidade.
Eu sou muito marcado imediatamente, porque a minha geração e todas as gerações que a precederam e as que se sucederam são muito marcadas pelo imaginário de Sofia através da leitura dos contos. E há toda uma poética que perpassa toda a sua obra, da qual acho que nenhum português é verdadeiramente imune. Não é só a elegância daquela mulher, não é só a figura que ela representa, é de facto este modo como ocupa o imaginário de gerações sucessivamente. A mim interessa-me fundamentalmente todas estas dimensões. Na dimensão da sua poesia, interessa-me particularmente, por formação e pela direção da Cátedra Poesia e Transcendência, esta interrogação que falava há pouco, da transcendência, do mistério, do problema, esta aspiração que a Sofia revela permanentemente a uma nudez, a uma inteireza que, sendo essencial, já é este real que substitui o real. Portanto, é um novo real, é uma redenção do próprio tempo e da própria realidade. Há uns anos, precisamente em 2014, quando aconteceu a cerimónia de transladação da Sofia para o Panteão Nacional, o filho, Miguel Sousa Tavares, dizia que pedra, vento, mar, todos nos reconhecemos nisso. É dessa forma que ela chega a todos? Por essa simplicidade, mas ao mesmo tempo por essa elegância e profundidade? Eu creio que sim. E falo com uma naturalidade que é absolutamente notável e que é muito rara em qualquer outro autor. Eu digo isto, os meus filhos, por exemplo, o modo como leem Sofia, como eu próprio li, como todos lemos Sofia, permite-nos esta passagem, este crescento, este super hábito imaginário. Eu acho que ela realmente dignifica poeticamente a vida de cada um de nós. José Manuel Santos, ela batia-se por uma cultura igual para todos. Ela não falava de uma cultura para burgueses e para o povo, digamos assim, mas para uma cultura... Ela valorizava a cultura de todos. Ela valorizava a dignidade de todos. Da pessoa. Ela no famoso discurso que faz quando recebe, antes do 25 de Abril, o prémio de poesia, ela diz que o poeta, mesmo aquele que se isola porque acha que essa é a melhor maneira de criar, diz sempre uma mensagem essencial, é que nós não somos animais acossados pela sobrevivência, não somos apenas isso, somos herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. E mesmo o entendimento que a Sofia tinha de Deus, falámos nisso há pouco, é um entendimento que está em profunda unidade com a sua intervenção poética e com a sua intervenção política. Eu, por acaso, há poucos dias estive a reler alguns poemas em que ela, de uma maneira direta ou indireta, fala mais de Deus, e há 3 ou 4 versos que eu acho fundamentais que fossem lembrados exatamente por estarmos a discutir o que estamos a discutir. Num dos poemas ela diz: não trago Deus em mim, mas no mundo o procuro, sabendo que o real o mostrará. Noutro poema diz: Deus é no dia uma palavra calma, um sopro de amplidão e de lisura. E noutro diz: Senhor, sempre te adiei, embora sempre soubesse que me vias, quis ver o mundo em si e não em ti, e embora nunca te negasse, te apartei. Portanto, há sempre esta mesma ideia de que é pela sua atenção ao mundo, é pela sua atenção ao fenómeno, ou aquilo que ela diz também: quem vê o esplendor, o espantoso esplendor do mundo, vê também o espantoso sofrimento do mundo. Portanto, ela acha que mesmo a revelação da transcendência, para ela, vinha não através de um qualquer misticismo desligado do mundo, mas era essa outra espécie de misticismo, que era a atenção dela à realidade, que lhe mostraria a face de alguma coisa maior do que isso. E, portanto, mais uma vez, neste caso, há uma unidade profunda em toda a sua obra poética. Aliás, é em nome dessa unidade que, de alguma maneira, ela estranha o caso do Fernando Pessoa e que mantém um diálogo com esse caso, aquele caso de, ao mesmo tempo, de despersonalização e, ao mesmo tempo, de divisão e de multiplicação. É alguma coisa que lhe faz espécie a ela. E ela tem um longo e maravilhoso e belíssimo diálogo com o Fernando Pessoa ao longo de toda a sua vida. Volta e meia aparece um ciclo de poemas, ou um grande poema sobre o Pessoa, e que tem a ver com esta questão. Porque a Sofia dizia: a poesia para mim faz-me comungar com o mundo.
para Fernando Pessoa excomungava-o do mundo. E, portanto, é este diálogo, que é um diálogo dos mais, como o Eduardo Lourenço assinala num famoso ensaio, é um dos diálogos mais poéticos e, ao mesmo tempo, belos e com um sentido transcendente na cultura portuguesa do século XX. Este centenário, de facto, de Sofia de Melbreiner Andressen, do nascimento dela, é uma ocasião também para várias atividades, nomeadamente a Cátedra Poesia e Transcendência tem um colóquio dia 8 e 9 de novembro. Sim, no Centro Regional do Porto temos o primeiro colóquio internacional Teotopias, que é dedicado precisamente, ou é centrado na comemoração do centenário do nascimento de Sofia. O mote deste colóquio é um verso que é trazido ao espanto da luz. Reuniremos no dia 8 e no dia 9 uma série de académicos, conhecidíssimos alguns deles, alguns vindos da UCA, de Buenos Aires, da PUC-Rio, vindos naturalmente de Madrid também, mas de muitos centros de investigação. Em torno deste nome que acaba por ser universal de alguma forma. Sim. O Centro Nacional de Cultura também tem algumas atividades propostas, nomeadamente um concerto, uma exposição que é possível consultar a partir do Centro Nacional de Cultura, Sim. uma entidade que ela própria também dirigiu nos anos 60 e todos são convidados a participar. Sim, também vai haver, portanto, proximamente ao concerto Orfeu e Eurídice do Gluck, em homenagem a todos os poemas que ela escreveu sobre a Grécia e sobre o mito de Orfeu em particular. Depois haverá também a inauguração de uma exposição, 3 fotógrafos, artistas, evocando os lugares de Sofia, e depois ainda haverá a inauguração de um monumento que junta 2 grandes artistas portuguesas que foram 2 grandes amigas desde a sua adolescência, ou mesmo até talvez antes, que é a Menez e a Sofia. Muito bem. Agradeço a ambos por terem estado na nossa companhia. O tempo urge. Muito obrigada pelo vosso olhar sobre Sofia. Mais do que assinalar os 100 anos do nascimento de Sofia de Melbreiner Andressen, quisemos neste programa atualizar a sua intervenção e propor a sua vida e os seus poemas. Mais logo pode escutar o programa Eclésia na rádio pelas 22h45 na Antena 1. Obrigada por ter estado desse lado. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.